Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando hoje com a aula de espectroanalítica, vamos falar um pouco sobre a lei de Beer. Então pessoal, já deixa o seu like no vídeo, inscreva no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já vimos em aulas anteriores, né pessoal, como são construídos os aparelhos espectrofotométricos, e também falamos um pouco como se dá a transmitância e absorbância, como são relacionados esses dois fenômenos que são importantes para a espectroanalítica. Hoje vamos falar da lei de Beer, que passa por três pessoas na verdade. O Pierre Bugui, se eu falei o francês errado, perdão, Johann Heinrich Lambert e o August Baer. Apesar de ser, nós falamos lei de Beer, a pronúncia correta dele é Baer porque ele é alemão. Bom, quem foi Pierre Bugui? Ele foi um matemático, físico e hidrógrafo francês que, entre outras coisas, também se dedicou a estudar a transparência e opacidade de materiais. Então, ele observou que a intensidade da luz diminuía logaritmicamente em relação à espessura de um material transparente. Então, lembra que eu falei de log? Começa os estudos aí de Bugui. Tudo bem, gente? Posteriormente, temos Johann Heinrich Lambert, que foi um matemático suíço. Entre outros estudos dele, ele trabalhou derivando a equação de absorção, que é essa equação aqui, que diz que a intensidade da radiação é igual à intensidade inicial vezes exponencial do negativo de μ, que é uma característica do material transparente, e D, que é a espessura desse material. Tudo bem, pessoal? Com os trabalhos deles, de derivatização, tudo não vou falar muito de derivada aqui, que nem é muito minha área, ele chegou então, né, que o logaritmo natural da intensidade inicial pela intensidade posterior, né, a transmitida, é igual à propriedade intrínseca do material e a sua espessura, que ele chamou de D. Tudo bem, pessoal? E o terceiro, August Baer, ele também foi um físico e matemático alemão, e ele observou a transmitância de uma solução concentrada pode ser derivada da medida da transmitância de uma solução diluída. Então, ele falou que a absorbância, que pode ser também como o ln da intensidade inicial para a intensidade transmitida, é igual, ele chamou de epsilon, agora a propriedade característica do material, né, da amostra, do meio absorvente, C, que é a concentração, e D, que é a espessura do material. Então, o que temos hoje na lei de Beer? Ou como eu falei, mais correto é falar lei de Bugui-Lambert-Baer. Eu vou falar lei de Beer, muitos professores falam lei de Beer. Quem me alertou o nome correto foi uma professora sérvia que eu tive. Que ela falou que por ser alemão o correto é Baer, mas muita gente fala lei de Beer. Que o valor de absorção, que também é igual a menos log da transmitância, por isso que inverteu a transmitância, tá, gente? É a transmitida pela inicial, porque eu coloquei esse menos. É igual a uma característica do meu analito, que eu chamo de epsilon. O B, que eu chamo do caminho óptico, ou seja, qual é o espaço que minha amostra é confinada, qual a espessura da minha amostra. E o C é a concentração do meu analito. Normalmente trabalha em mol por litro. Tudo bem, pessoal? Algumas vezes, você, em vez de ver epsilon BC, você vai ver ABC mesmo. Daí, o A a gente chama de coeficiente de absortividade em gramas. Daí, em vez de usar mol por litro, nós usamos gramas por litro na concentração. Tudo bem? Mas é a mesma ideia. Ou seja, a absorbância vai ser proporcional à amostra, a concentração da amostra. Se eu aumentar a amostra, eu diminuo a luz transmitida, aumento a absorbância.
E da mesma forma, se eu tenho o aumento do meu caminho óptico, eu também tenho uma diminuição proporcional da luz transmitida, logo, aumento da absorbância. Tudo bem, pessoal? Então, lei de Beer relaciona a absorbância com concentração e o caminho óptico. O caminho óptico dado pelos trabalhos de Bugui e Lambert, e concentração diretamente do trabalho de Baer. É importante destacar, pessoal, que ela é válida apenas para a radiação monocromática e temperatura constante, porque o epsilon altera com o lambda, ou seja, o mesmo analito tem um epsilon comprimento de onda 510 e outro epsilon 511, por exemplo. E também a temperatura afeta o epsilon, pode aumentar ou diminuir o valor, por isso sempre temperaturas constantes. Também é importante falar que ela é válida apenas para soluções diluídas, de concentração máxima até de 0,01 mol por litro, ou, em muitos casos, a absorbância máxima do valor de 1. Então, pessoal, a gente sempre vai trabalhar com essas faixas. Pode variar um pouquinho, mas o ideal é trabalhar nessa volta aí, tá bom? Concentrações de no máximo 0,01 mol por litro, ou absorbância máxima no valor de 1. Agora vamos falar das limitações da lei de Beer. O primeiro nós chamamos de desvios reais da lei de Beer, que é dada para concentração maiores que 0,01 mol por litro. O que acontece? Nessas concentrações, a distância média entre os analitos diminui significativamente, o que pode causar fenômenos intramoleculares que afetam a absorção de radiação. Lembrando, pessoal, a lei de Beer foi determinada a princípio para absorções moleculares. Só que essa relação pode ser usada também para outros fenômenos, absorção atômica. Pensamos também a emissão, ela segue uma característica parecida, né? O sinal é proporcional à concentração e uma característica do analito, tudo bem? Mas, a princípio, ela foi formulada para absorção molecular. Então, quando eu aumento mais a concentração, o fenômeno intermolecular, por estarem muito próximas uma molécula da outra, começam a afetar os fenômenos de absorção da radiação. Tudo bem, pessoal? Outro desvio, pessoal, são os desvios químicos, que normalmente é comum para moléculas que podem sofrer dissociação, como moléculas de indicadores. Lembrando, pessoal, que o indicador normalmente é um ácido muito fraco, que apresenta uma cor na forma molecular e uma outra cor na forma dissociada, na forma iônica. Com isso, pessoal, ele vai ter um epsilon para a forma molecular e um epsilon diferente para a forma iônica, para a forma dissociada, para a forma livre. Lembrando que isso é regido por um valor de Ka. Tudo bem, pessoal? Dessa forma, então, a absorbância total que eu meço vai ter uma componente da absorbância no indicador na forma molecular, mais uma componente no indicador na forma livre, na forma ionizada. Posso até, então, ampliar essa fórmula. A absorbância total medida vai ser igual ao epsilon do meu indicador na fórmula molecular, vezes o caminho óptico, vezes a concentração em equilíbrio do meu indicador na fórmula molecular, mais o epsilon do indicador na forma ionizada, vezes o caminho óptico, vezes a concentração e equilíbrio do indicador na forma livre, na forma ionizada. Tudo bem, pessoal? Então, isso até é uma forma que os alunos usam no laboratório para estimar a concentração, o Ka, desculpa, de um indicador. Os alunos fazem um experimento com várias concentrações pH constantes, vários tampões. Se o pH é constante, por ser um tampão, eu sei então o valor de H+, que vai estar. Eu mantenho a concentração constante total do indicador. Eu faço absorbâncias, eu vou desenvolvendo essas fórmulas, sabendo o epsilon de cada um deles. E assim eu posso até calcular o valor do Ka do indicador. Tudo bem, pessoal?
A terceira limitação da lei de Beer é devido aos desvios instrumentais que podem ocorrer. Os principais são a radiação policromática, como eu falei, a lei de Beer vale para comprimento de onda único. Se eu não resolvo bem a separação dos comprimentos de onda, podem ter dois comprimentos de onda atingindo minha amostra e meu detector, que vão ter épsilons diferentes, e isso vai afetar na absorção medida final. Além disso, tem a radiação ou emissão espúria, que tratam-se de fenômenos de espalhamento e reflexão causadas internamente dentro do aparelho espectrométrico. Não é, pessoal? Então, pode atingir no meu detector e na minha amostra também um outro comprimento de onda não vindo diretamente do meu monogramador, mas sim proveniente de algum espalhamento interno, alguma emissão que não deveria estar acontecendo. Então atinge minha amostra e, como radiação policromática, vai afetar no fenômeno de absorção, por vai ter um epsilon diferente do epsilon do comprimento de onda que eu estou querendo medir. Ficou claro isso, pessoal? Então, qualquer dúvida podem mandar e-mail ou deixar nos comentários. Essa foi a aula de hoje, então, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Dúvidas podem deixar nos comentários ou mandar e-mails para o e-mail que é semdúvidas@gmail.com. Por favor, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. Sigam o canal nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram. E espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!